Voltamos com Família na Real aqui pela TV Cidade Verde, canal 5.2. Quer sugerir um tema, tirar alguma dúvida? Então entre em contato com a gente pelo número que você vê aí. E hoje nós estamos tratando sobre uma questão muito presente no contexto familiar, que é o uso dos equipamentos eletrônicos e os impactos nas relações. Comigo no programa de hoje a psicóloga clínica Daniele Bandeira, trazendo reflexões bem importantes. E aqui nós falávamos, doutora Daniele, sobre o que fazer para amenizar tudo isso que nós estamos vivendo, para corrigir algumas questões que nós fomos pegos de surpresas. Como você mesmo disse, nós não temos um manual do uso de eletrônico. Isso. E antes da gente educar, nós precisamos olhar para dentro, olhar para nós mesmos. Então eu queria que você continuasse aí a dizer o que nós precisamos fazer. Então, autoobservação, para a gente entender qual é a nossa relação com os aparelhos eletrônicos, tomar consciência sobre isso, então entender se eu consigo ficar um pouco distante, se eu consigo ficar no presencial, né? Como é que está a minha irritabilidade, se eu estou me sentindo ansiosa, se meu estresse aumentou. E aí como é que a gente enxerga isso? Eu estou impaciente, então não só as crianças estão impacientes, nós adultos estamos impacientes. Sim. Porque a relação de tempo, essa questão é muito importante, a relação de tempo mudou. Né? Nós estamos totalmente sem tempo, concorda? Concordo. Então, por isso, a gente precisa estar o tempo todo ali se preocupando com o presencial e o virtual ao mesmo tempo. E quando eu volto do trabalho, eu tenho que olhar para a minha casa, entender o que é necessário para a minha casa, mas ao mesmo tempo ver se chegou e-mail ou WhatsApp do trabalho. E eu estou lá no supermercado, nós estamos lá no supermercado resolvendo as nossas compras e eu, ao mesmo tempo, tenho que encaminhar uma resposta para o trabalho. Sim. Porque tem que ser naquele momento. Então, pelo menos na cabeça da gente, né? Tem que ser. Pelo menos na cabeça da gente. Muitas vezes é real isso. Sim. Isso realmente acontece. Mas muitas vezes nós estamos criando esse tempo. Sim. Estamos com dificuldade de dar um tempo, uma pausa para poder fazer uma coisa e quando terminar, fazer outra. Então houve a diminuição das nossas pausas. E muitas vezes também houve uma diminuição da nossa respiração. É comprovado cientificamente, Rosinha, que nós estamos respirando com a respiração muito curta e ofegante. Isso significa que não estamos oxigenando adequadamente o cérebro e nem o coração. Então, nós precisamos aprender a fazer pausas, muitas vezes aprender a respiração adequada é um dos pontos-chave que eu trabalho na clínica. Às vezes a gente precisa treinar a respiração. Eu vejo que as escolas também têm dado atenção a esse ponto. A minha filha tem até momentos de meditação que ela tem na escola. Dani, eu na época da pandemia, talvez eu tenha a época que eu mais tenha trabalhado, né? Como servidora pública, o que aconteceu? Nós tivemos que nos adaptar um período ao home office e aquelas mensagens de WhatsApp a gente precisava responder. E como a gente precisava tranquilizar as pessoas que nos procuravam, o nosso assistido na defensoria, não tinha limite. Eles mandavam mensagem 13 horas até as 20 horas e a gente naquele ritmo frenético, sem um planejamento, sem uma organização, todo mundo pega de surpresa. Então, eu sei muito bem do que você está falando. Muitas pessoas sofreram de burnout na época da pandemia e depois. Então, eu puxei esse assunto porque eu vejo a necessidade hoje de nós termos essa organização. Porque o nosso tempo, ele mudou muito. Quantas vezes minha filha quer falar comigo uma coisa rápida e eu não consigo dar atenção? Eu não tenho tempo agora. Eu tenho uma aula para dar, eu tenho... Então, hoje no meu dia, eu vejo a necessidade desse planejamento e dessa organização ser diária. Por quê? Porque às vezes eu reservo um tempo para eu ler mensagem do WhatsApp, eu reservo aquele tempo, fora daquele tempo eu não olho, a não ser que seja assim,
que eu já saiba que tem uma coisa ali prevista no dia, eu vou ficar atenta em relação àquele ponto. Eu faço muito isso. Exemplo, hoje você era minha convidada especialíssima e, claro, eu vou dar muita atenção às suas mensagens naquele dia. Sim. Porque é uma estratégia boa. E as outras mensagens que eu sei que vão chegar e que não são urgentes, ficam para depois. Então, eu vejo hoje, Daniela, que nós temos que nos cercar de estratégias a todo instante para cuidar de nossa saúde mental. Para que a gente também consiga cuidar dos nossos filhos. Então, é como você disse, no momento do café da manhã, do almoço, o que adianta eu dizer para minha filha, Júlia, larga o celular, se eu estou ali passando mensagem, respondendo mensagem, e eu aproveito e pergunto, como tem sido essa sua relação com seus filhos em relação ao uso dos eletrônicos, aos limites? Você tem essa conversa com ele? Compartilhe com a gente. Bom, hoje os meus filhos estão com 23 e 21 anos. Sim. Então, eu lembro muito bem que a minha experiência pessoal foi o seguinte, eu só entreguei o celular, por exemplo, aos 16 e aos 14 anos. E não era para ir para a escola. Me lembro uma vez, Rosinha, que eu entrei na escola dos meus filhos, eles eram os únicos que não tinham celulares na mão. Um dos pouquíssimos. Sim. Então, eu trouxe o meu conhecimento, os meus estudos e meu autoconhecimento para a minha vida pessoal. Dentre elas, essa questão foi muito importante. Dando ênfase à conexão presencial, dando ênfase, sempre colocando para eles, não é, a questão da importância do uso moderado. Então, uma estratégia que eu usei muito com eles foi, vamos pesquisar os benefícios e os malefícios. Porque, em regra, a gente está brigando com os nossos filhos porque eles estão com excesso de uso. Sim. Sem olhar para nós, qual é o modelo, qual é o exemplo que nós estamos dando. E com a incoerência de que eu dei e estou brigando. Isso não funciona. Não. Na cabeça dos nossos filhos, isso é totalmente incoerente. Então, por isso não funciona. Então, como é que a mamãe me deu, e muitas vezes é de presente, é aquela coisa, né? É um objeto caro, enfim. Como é que a mamãe me deu e agora está brigando comigo? Então, na verdade, a gente precisa, como eu falei, não tem manual, então a gente precisa construir esse manual. Sim. Então, na clínica, eu atendo as famílias, a criança e o pai, trabalhando o plano de rotina deles, entendendo como é que eles podem fazer exatamente isso que você está colocando, qual é o momento em que eu posso parar, que eu devo parar para ficar em casa, qual é o momento que eu devo realmente para ficar em casa na presença, quais são os momentos em que realmente eu preciso viver presencialmente, construindo junto com eles, que momentos serão esses, qual é o tempo, né? Então, benefícios e malefícios, outra discussão que a gente pode levar para casa. Qual é o tempo que vocês usam os celulares? Qual é o tempo que vocês usam para brincar? Qual é o tempo que vocês usam para conversar com os amigos? Qual é o tempo para estudar? Porque, na verdade, tudo isso está presente na nossa vida. Então, na vida dos adultos, nós estamos trabalhando, como aqui falou, trabalhando, pagando conta, estamos conversando com os nossos amigos, com as nossas amigas, estamos marcando os encontros, estamos pesquisando sobre viagens, pesquisando sobre algum conteúdo da nossa profissão. Sim. Então, nós estamos fazendo praticamente tudo ali. E também os nossos filhos. Então, nós precisamos contar para eles como é que a gente distribui esse tempo. Por isso, o autoconhecimento, a consciência, a autoobservação é muito importante. Porque, em regra, a gente está indo para essa questão com um diálogo, né, que não está trazendo reflexão. Ou a gente está sendo permissivo em casa e não estamos sabendo nem o que está acontecendo conosco e nem com os nossos filhos, né? Estamos já convivendo com as consequências sem perceber que isso é um ponto-chave. Ou então a gente está brigando com os nossos filhos, indo lá para aquela comunicação
mais agressiva, né? Sim. Autoritária. Essas duas formas não estão funcionando. Então a gente precisa aproveitar a lei, toda essa discussão no mundo todo, para abrir esse diálogo na nossa casa. E entender que a gente precisa escutar os nossos filhos. Então, a gente precisa... Isso que eu ia perguntar, Dani. Isso. Você, como educadora parental, como psicóloga, como conduzir esse diálogo? A gente adora um passo a passo. Sim. Então, como seria essa condução? Porque a gente sabe também que tem a questão da privacidade. Uma adolescente, como no caso a minha filha tem 14 anos, então eles têm muito essa fala. Sim. Mãe, você está invadindo minha privacidade, você não tem esse direito de olhar para a minha conversa. Ela nunca falou dessa forma comigo, mas eu sei que adolescentes... Tem muito. Graças a eu tenho um diálogo muito bom com minha filha, até porque como eu uso muito as redes sociais para o meu trabalho, para as minhas aulas, eu procuro ter muito cuidado para dar esse exemplo para ela. Né? Até porque essa relação que a gente tem conosco mesmas, de culpa, como você disse, muitas vezes a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e não dá a atenção que a gente gostaria para o filho da gente, a gente não tem o diálogo que a gente gostaria. Isso. E acaba surgindo essa questão da culpa, da ansiedade. Não deixa... Hoje existe muito em nossa vida isso. Sim. Então, como é que você nos orienta nesse sentido? E aí você aproveita e fala da consulta, como é que você faz no seu consultório? Você atende os pais separados dos filhos, ou juntos, ou primeiro separado, depois junto? Então, eu queria que você falasse tanto em casa como também na clínica. Como é que chega essa questão no consultório? Sim. Vem o adolescente, eu atendo adolescentes, então vem um adolescente e uma das questões que a gente precisa trabalhar é a questão do eletrônico, na vida dele. Uhum. Mas não basta trabalhar a vida do nosso paciente. Se ele é um adolescente, ele está inserido dentro do contexto familiar, precisa trabalhar como é que é isso dentro da família. Né? Então, como educadora parental, eu chamo os pais, né, para ir, geralmente é a mãe que vai, né, para ter essa conversa de orientação, né, de como conduzir isso em casa. Um diálogo respeitoso, um diálogo com escuta, um diálogo que vai fazer esse adolescente parar para pensar, para eles construírem juntos essa regra, que na maioria das vezes, esse limite, que na maioria das vezes não existe. Então, quando os pais reclamam dos seus filhos, eles falam assim, olha, ele não tem limite, então usa até de madrugada e de manhã está morto de cansado. E como é, e qual é a regra lá do eletrônico? E é uma realidade hoje. Então, quando eu pergunto qual é a regra dos eletrônicos na sua casa, a conclusão é, não há regras. Em regra, não há regras. Primeiro entregue muito cedo, sem manual e sem limites. E sem diálogo também, sem reflexão. Então, a outra maneira é, eu recebo pais, não é? Ou adultos, que eu também atendo adultos. Adultos em que a gente enxerga que a sua ansiedade, a irritabilidade, o estresse está relacionado com o uso dos eletrônicos, por alguma dessas razões todas que a gente já conversou aqui, né? E também aproveito para orientar como é que essa pessoa adulta, essa mãe, vai conduzir isso dentro da sua casa. Então, das duas maneiras, né? Então, é muito importante a participação de todos. Conversar, a gente pode aproveitar e dizer assim, olha, já que tem essa lei que proibiu o uso do celular nas escolas, vamos conversar isso na nossa casa. Vamos criar uma regra nossa, da nossa casa. E aí, os pais, por isso que precisa autoobservação e consciência. Os pais, cada um precisa entender qual é a importância daquilo, para o que vai precisar, qual é o tempo que vai usar. Então, os pais precisam parar de brigar com seus filhos e admitir, inclusive, que estão utilizando de forma excessiva e procurar ajuda, sim, tanto para ele quanto para a sua família. Né? Procurar ajuda é muito importante, porque lá na clínica, Rosinha, a gente está precisando treinar a pausa.
Então, nós estamos precisando aprender a dar pausas para ficar naquele momento presente, porque nós estamos divididos demais. Dispersos. Nós estamos precisando treinar a respiração. Nós estamos precisando treinar uma comunicação respeitosa, porque também o mundo virtual nos deu a liberdade de julgar demais as pessoas, e nós estamos muitas vezes tendo coragem de dizer aquela sinceridade, dizer uma verdade. E muitas vezes essa verdade ela vai com uma fala, uma comunicação muito agressiva. Sim. A gente precisa, então, equilibrar isso e saber se posicionar sem desrespeitar. Não é? E, acima de tudo, aceitar a opinião do outro. A gente vê muito esses conflitos na internet, Sim. em vários, às vezes, posts polêmicos, que a gente vê aquelas discussões, polarizações, porque você não aceita a posição do outro que seja contrária à sua. Em vários temas políticos, principalmente, que nós tivemos recentemente. Dani, e você acha que tem assim, um sinal, como educadora, psicóloga, você nos daria um conselho para pais, familiares, de um modo geral, em relação a orientações de sinais? Por exemplo, eu estou precisando realmente procurar ajuda. Sim. Porque é algo tão dentro da nossa rotina hoje. Já está tão comum e dentro de nós e fazendo parte de nós que a gente não está conseguindo perceber. Nós temos essa dificuldade de realmente admitir até, como você disse, eu tenho um problema, meu filho está com problema, eu estou ansiosa. Sim. Então, queria que você, para a gente finalizar aqui, desse um conselho para as famílias. Nós precisamos observar se a gente está com excesso de preocupação, se a gente tem dificuldade de dizer não para o mundo virtual, né? Se a gente tem pressa de dar respostas. Então, por exemplo, no consultório eu treino. Quando você receber a mensagem, qualquer mensagem da sua família, do trabalho, pause. Não é necessário, não é obrigatório a gente dar uma resposta imediata, porque isso também, a questão do tempo tem relação com isso. Aquela necessidade, aquela pressa que a gente tem de responder. E na grande maioria das situações não são respostas assertivas. Eu nem queria dizer aquilo, eu não estava preparada para dar aquela resposta. Especialmente em momentos de discussão, brigas, né? Que você deve nós respirar. Estamos fazendo outra coisa. Responde por impulsividade, por vezes. Por impulsividade, né? Então, não há planejamento nessa resposta, a essa pressa. Então, a pausa serve para isso. Então, a gente recebe e a gente treina isso. Então, se você, telespectador, está observando que você não consegue parar para planejar uma resposta ou se posicionar, então, aí é o momento de você parar um pouco para pensar sobre isso, né? Então, você tem a preocupação de dar uma resposta rápida. Porque isso tem relação com a produtividade, porque isso tem relação com as questões todas que nós estamos vivendo. Não é? Interessante, aqui nós vimos várias pessoas no início do programa falando sobre esses sinais. Sim. Então, muitas vezes, todo mundo sabe quais são os problemas, né? Eu digo de um modo geral, é claro que tem problemas muito mais aprofundados que você, como psicóloga, sabe que realmente a pessoa já precisa até tomar medicação, já é um transtorno. Mas, de um modo geral, são problemas que as pessoas sabem, problemas relacionados ao tempo, ao uso, ao limite. Então, eu acho que a gente se observando, como você disse, olha, é ansiedade, eu não consigo estar no momento presente, eu tenho que estar sempre olhando para o celular. Irritação. Irritação, impaciência. Então, eu estou muito mais irritada, eu estou brigando muito mais com as pessoas que eu me relaciono, principalmente com as que a gente mais ama. Dani, tem pessoas que preferem, inclusive, deixam de ir a encontros presenciais. Isso, já ia falar sobre isso. Eu vejo que para a diminuição da interação social presencial. A gente precisa observar muito isso. Com adolescente. Então, a gente não vê isso só nas crianças, vale ressaltar. Exatamente. A gente vê isso também nos adultos.
não é? Então, dificuldade de fazer amizades, de fazer novas amizades, dificuldade de ter paciência, de entender a opinião diferente do outro, tudo isso. Sim. Tudo isso. Excelente. Né? Então, a rede social é o lugar em que eu posso ficar sozinho na minha casa, sem interagir, e posso ter a minha própria opinião e ficar com ela. E ela ser uma verdade absoluta. Daí, ou seja, de repente eu desenvolvo uma dificuldade de interagir com o outro, de conversar, de pensar diferente. Isso gera os conflitos, né? Muitos. Os conflitos de opinião, os conflitos de convivência. Temos que observar essa relação saudável. Então, está na hora de pedir ajuda. Entendi. E aprender estratégias. Então, no consultório, a gente não diz que é para a pessoa tirar o uso. O uso é para equilibrar, ou seja, diminuir, redistribuir. Então, precisamos buscar brincar. Adultos e crianças precisam brincar, sim, conviver com os amigos, fazer novas amizades, voltar a ter mais contato com a natureza, sim, não é? Que também a gente está nos distanciando da natureza. Viver o tédio. Então, é comprovado cientificamente que a gente precisa ficar sem fazer nada, e até sem fazer nada nós estamos ocupados hoje, sim, não é verdade? É verdade. Então, viver o tédio, porque o tédio ele tem uma relação com os insights, com a criatividade, com a criação de soluções. Excelente. Então, a gente tem dificuldade de criar soluções, de planejar, organizar e criar soluções, porque a gente não consegue mais parar para planejar. Maravilhoso. Bom, o nosso programa está chegando ao fim e eu quero agradecer a você, doutora Daniele, por trazer tantas reflexões importantes, por estar aqui. Foi maravilhoso, eu aprendi muito. Foi muito bom estar aqui com você, essa partilha. Exatamente, o nosso telespectador foi muito proveitoso para ele, por ter compartilhado a sua vida profissional, pessoal, de forma tão valiosa conosco. Muito obrigada, Daniele. Obrigada a você, obrigada por essa oportunidade de estarmos falando de um tema tão importante na atualidade. Eu agradeço também a você de casa que nos acompanhou até agora e, para finalizar, eu trago mais uma reflexão. O uso de eletrônicos na rotina familiar é uma realidade que veio para ficar. Mas, como vimos, é essencial buscar equilíbrio e estabelecer limites saudáveis. A tecnologia pode ser uma grande aliada no aprendizado e no lazer, mas também pode gerar desconexão emocional e prejudicar relações se não for usada com responsabilidade. A Lei das Escolas é mais um passo para promover um ambiente de aprendizado mais saudável, mas a responsabilidade de educar e orientar sobre o uso consciente da tecnologia começa dentro de casa. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.